Bom dia, pessoal do sexto ano. Espero que todos estejam bem. Vamos prosseguir a nossa aula de matemática. Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 6, que fala sobre os assuntos máximo divisor comum, conhecido pela sigla MDC, e mínimo múltiplo comum, conhecida pela sigla do MMC. Esse conteúdo ele se encontra lá no capítulo 6, que começa na página 430 e vai até a página 440. Então vamos lá. Então, os objetivos que a gente tem de quando a gente vai estudar tanto o MDC quanto o MMC vai ser realmente descobrir o que é o máximo divisor comum e o que é o mínimo múltiplo comum. Então a gente começa falando pelo máximo divisor comum, pelo MDC. Então eu já começo falando pelos processos que a gente tem para se encontrar um MDC. Então a gente tem três maneiras aí. A gente vai começar pela maneira que a gente chama, esse primeiro processo, que a gente vai chamar de listagem dos divisores. Então a gente aprendeu lá que a gente tinha como achar os divisores de um número fazendo gradualmente. Lembrando que os divisores entre, por exemplo, de um número 10, o primeiro número, o menor divisor de um número é o número 1. E o maior divisor de um número vai ser sempre ele mesmo. Então a gente fazia aquela listagem de todos os divisores dele e falava só, esse número tem esses divisores aqui. Então essa listagem de divisores é exatamente isso. Então eu falo ali, vamos achar o MDC entre 50 e 60. Então eu coloco os divisores de 50, 1, 2, 5, 10, 25 e 50. E coloco os divisores de 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30. Então o que eu vou fazer agora? Eu quero o máximo divisor que seja comum entre eles dois. Então em 50 eu tenho 1, tenho 2, 5, 10, 25 e 50. Aqui eu tenho 1 aqui também tem, mas é pequeno. Então a gente continua, tenho 2 para 50, assim como eu tenho para 60. Vamos ver se a gente tem um maior. O 3 eu tenho para 60, mas não tenho para 50. Então eu tenho aqui o 5. O 5 eu tenho tanto em 60 quanto em 50. Eu tenho 10, que também tem, tanto em 50 quanto em 60. E de restante eu não tenho mais nenhum igual. Então o meu máximo divisor comum, que seria o maior divisor comum entre eles dois, é o número 10, que aparece tanto para 50, assim como aparece para 60. Então, esse primeiro processo é aquele processo que a gente aprendeu de se achar os divisores de um número. A gente ia colocando eles um a um, e agora, só que o MDC a gente vai fazer isso entre dois números. A gente vai colocar os divisores de cada um desses dois números que eu estou pedindo. Então, por exemplo, eu botei aqui 50 e 60, eu coloco esses divisores e vejo qual é o maior divisor entre eles. Então, por exemplo, aqui eu vi que é o 10. O 10 aparece tanto para 50, assim como aparece para 60. Então, o MDC é a gente achar esse, o maior divisor comum entre eles dois. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Agora eu peço para achar. Então, aqui eu coloquei a resposta, o MDC entre 50 e 60 vai ser 10. Então, vamos ver mais um exemplo aqui. Eu peço para achar o MDC agora de três números, 24, 36 e 48. Então, eu vou colocar a listagem dos divisores de 24. Então, tem 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Coloco os divisores de 36. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Agora eu coloco os divisores de 48, que é 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 e 48. E agora eu vou começar a olhar qual é o maior divisor que eu tenho em comum entre esses três. Então, por exemplo, 1, 2 e 3 aparece para todos, o 4 também. O 6, o 8 já não aparece aqui no 36. Eu tenho o 12 também, que aparece para os 3. Aqui já vem para o 24, mas aqui não tem 24. Então o maior divisor comum entre eles, quem é? É o 12. Então é isso que vai aparecer aqui para a gente. Então logo a gente sabe que o MDC entre 24, 36 e 48 vai ser o 12, que é o maior divisor em comum entre os três números.
Então esse é o nosso primeiro processo que a gente tem, que é o processo de listagem. A gente vai colocando todos os divisores e vai vendo qual é o maior divisor em comum entre esses números que a gente está verificando. Então vamos lá, agora a gente vai para o segundo processo. Esse processo é o processo em decomposição de fatores primos. Então a gente aprendeu lá na última aula a como decompor em fatores primos, já aprendeu o que eram números primos, aprendeu a fazer essa decomposição e a gente vai usar eles aqui novamente para fazer o MDC. Então vamos lá. Então a gente já sabe que o MDC entre 24, 36 e 48 ele é igual a 12, como a gente viu aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver isso. Então, quando eu vou fazer a decomposição do 24, ele fica assim, ó, 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado a 1. Quando eu decomponho o 36, fica 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Quando eu decomponho o 48, fica 2 elevado à quarta e 3 elevado a 1. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Nesse processo, eu vim decompondo cada um dos números que eu estou analisando. 24, 36 e 48. Então, eu vim decompondo. Eu coloquei eles aqui no modo de decomposição de fatores primos. Então, ficou 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado a 1. 36 ficou 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E o 48 ficou 2 elevado à quarta vezes 3 elevado a 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um desses aqui que tenha um menor expoente. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 elevado ao cubo, 2 elevado ao quadrado e 2 elevado à quarta potência. O menor é o 2 elevado ao quadrado, que é o 2 elevado à segunda potência. Então, eu pego ele. E o 3 aqui, o que eu tenho menor, é 3 elevado a 1. Então, eu coloco aqui 3 elevado a 1. Então, é exatamente isso que eu coloco aqui. Então, eu pego o fator 3 com o menor expoente. Então, 3 com o menor expoente é 3 elevado a 1. Assim como eu pego 2 com o menor expoente, que é o 2 elevado ao 2. Então, vou colocar mais um exemplo. Ele pede para a gente achar o MDC entre 144 e 216. Então, eu vou fazer a decomposição de cada um dos números. Começo pelo 144. O 144 é igual a 2 elevado à quarta vezes 3 ao quadrado. Vou decompor o 216, que é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo. Então, a partir de agora, eu vou pegar o quê? Os números que têm os menores expoentes. Então, o 2 aqui, que tem menores expoentes, é 2 elevado ao cubo. Então, eu boto 2 elevado ao cubo. E o 3, que tem o menor expoente, é 3 elevado ao quadrado. Então, vamos lá. Lembrando, pessoal, que a gente sempre vai pegar que tem o menor expoente. Então, por mais que aqui tenha 2 à quarta, o que vai servir para mim é 2 ao cubo, porque 3 é menor do que 4. E a mesma coisa acontece aqui, ó, 3 ao quadrado e aqui 3 ao cubo. Eu pego 3 ao quadrado porque 2 é menor do que 3. Então agora ele pediu para a gente fazer um MDC de 180 e 24. Então eu começo fazendo pelo 180. 180 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Então eu acabei de fazer a decomposição do 180. Eu vou fazer a decomposição do 24. 24 é 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Então agora eu vou pegar os que têm menores expoentes. Só que repare, aqui no 24 não aparece o 5. E aqui aparece o 5. Então o que significa? Que eu não vou usar esse 5. Porque se ele não aparece aqui embaixo, eu não uso ele. Ele para mim não vai servir como nada. Então eu vou pegar apenas os números que aparecem tanto em cima quanto embaixo. E com o menor expoente. Então o que vai ser? O 2 com o menor expoente. É a mesma coisa, os dois estão tanto em cima quanto embaixo. Está sendo elevado ao quadrado, sendo elevado a 2. Então vai ficar 2 elevado ao quadrado vezes 3. E o 3 elevado a 1, que é o menor que tem, porque aqui é 3 elevado ao quadrado, que é elevado à segunda potência, é maior do que 1. Então a gente sabe que o MDC entre 180 e 24 vai ser 12. Então, pessoal, a gente aprendeu duas maneiras de se fazer aí o MDC. Então, qualquer uma das duas vai estar certo que vocês fizerem na hora da prova, a não ser que eu peça algo específico, eu fale a maneira que eu queira, mas eu não falando, vou deixar vocês usarem qualquer uma das duas.
Mas assim, a maneira que eu mais uso na forma de fazer um MDC é esse terceiro processo aqui, que é o processo que a gente chama de decomposição simultânea. Então vamos lá. A gente bota aqui como exemplo, a gente já fez esse MDC lá na outra parte, tanto no primeiro quanto no segundo processo. Então ele pede aqui qual é o MDC entre 180 e 24. A gente sabe que o MDC entre 180 e 24, a gente já sabe que é 12 que a gente fez lá. Então o que eu vou fazer? Vou fazer aqui de novo. Então eu vou fazer uma forma de uma decomposição deles aqui. Então vamos lá. 180 e 24. Então qual o menor número primo que pode dividir tanto 180 quanto 24? 2. Dividido por 2 vai dar 90 e vai dar 12. Dá para dividir por quanto de novo? Por 2. Então vai ficar 45 e 6. Então 45 e 6. O 6 45 não dá para dividir por 2, mas o 6 ainda dá para dividir por 2. Então vou por 2 de novo. Vai ficar 45 e 3. Aí eu venho com o 3 agora. Então eu faço por 3. Então tanto 45 quanto o próprio 3 dá para se dividir por 3. Dividir 45 por 3 vai dar 15, por 3 vai dar 1. 3 dividido por 3 dá 1. Então 15 dividido por 3 vai dar 5. Aqui continua 1. E a gente vem agora por 5 para encerrar isso aí. Então ficou 1 e 1. Então como é que eu vou fazer, como é que eu vou achar o MDC dessa forma? Então eu fiz a decomposição simultânea, tanto 180 quanto 24. E agora eu vou pegar apenas quando a gente fez a divisão, a gente estava fazendo a decomposição e conseguiu dividir os dois números. Por exemplo, aqui, ó, quando a gente pegou 180 e 24 e dividiu por 2, ambos foram divididos por 2. O 180 virou 90 e o 24 virou 2. Então, esse 2 aqui foi divisor tanto de 180 quanto de 24. 90 e 12, ó, por 2, deu para dividir os dois ao mesmo tempo. Deu 45 e deu 6. Então, esse 2 aqui é divisor tanto de 90 quanto 12. Aqui, esse 2 ele não foi divisor dos dois números. O 45 permaneceu como 45 porque não deu para dividir. Mas como dava para dividir o 6, a gente continuou fazendo por 2, porque a gente vai até não dar mais. Então esse 2 aqui é divisor apenas de 6. Esse 45 e 3, ele foi divisor tanto 45 quanto de 3. E o 3 aqui foi divisor apenas do 15 e o 5 foi divisor apenas do 5. Então repare, o que eu vou fazer? Eu vou pegar apenas quando ele foi divisor dos dois números. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 que foi divisor de dois números. Tenho o 2 também, que foi divisor dos dois números. Esse 2 aqui, ele já não foi, porque ele foi divisor apenas de 6. Tenho 3 que foi divisor dos dois números. Esse 3 aqui, ele não foi e esse 3 não foi. Então, o que vai ser? 2 vezes 2, a gente está repetindo 2 duas vezes. Então, posso falar que é a mesma coisa que 2 elevado à segunda potência vezes esse 3 aqui, que veio dividindo os dois números, vezes 3. Poderia botar sem nada, mas a gente sabe que quando está apenas um número, a gente fala que ele está sendo elevado a 1. Então vamos continuar aqui com mais um exemplo. Coloquei exemplo agora para a gente achar o MDC entre 15 e 12. Então MDC entre 15 e 12. Começa por 2. O 15 não dá para dividir por 2, mas o 12 dá. Então continuo com ele. Então vamos lá. Dividindo 15 permanece como 15 e o 12 vai virar 6. Permaneço com 2, porque o 6 aqui ainda dá. 15 vai ser 15, porque não deu para dividir. E o 6 vira 3. Agora não dá mais por 2, dá por 3. Então vai ficar 5 e o 3 dividido por 3 vai dar 1. E aqui a gente vai por 5 agora, que aqui é 1 mesmo. 5 dividido por 5 dá 1. Então repare, esse 2 aqui foi divisor apenas do 12. Esse 2 foi divisor apenas do 6. E aqui o 3 já foi divisor tanto de 15 quanto do 3. Esse 5 aqui foi divisor apenas do 5. Então eu falo que o MDC entre 15 e 12 vai ser esse 3 aqui, porque só ele foi divisor dos dois números ali. Beleza? Então vamos lá.
Vamos para a nossa próxima parte. Agora a gente vai falar sobre o mínimo múltiplo comum. Então, pessoal, a maneira de se fazer é a mesma. A única diferença é que agora a gente vai tá falando do mínimo múltiplo, que antes a gente falou de divisor, e agora a gente vai estar falando do múltiplo. Então, o primeiro processo é o mesmo. É o mesmo de listagem que a gente aprendeu lá para os divisores. Então, a gente vai pegar todos os múltiplos de 5, todos os múltiplos de 6, por exemplo, e a gente vai ver qual vai ser o maior múltiplo igual entre eles. Então, por exemplo, os múltiplos de 5 eu tenho 5, 10, 15, 20, 25, 35 e por aí vai. Aqui no 6 eu tenho 6, 12, 18, 24, 36, 42. Então, o mínimo múltiplo comum, o MMC entre eles, reparem, é o 30, que aparece tanto para múltiplos de 5 quanto para múltiplos de 6. Então vamos fazer um outro exemplo. Eu coloco aqui como exemplo, achar o MMC entre 18, 24 e 36. Coloco os múltiplos de 18. 18, 36, 54, 72, 90, 108. E assim continua. Os múltiplos de 24. 24, 48, 72, 96, 120. E os múltiplos de 36, 36, 72, 108. Então repare, o único múltiplo que se repete entre eles aqui, que é o MMC entre eles, é quem? É o 72, que aparece aqui para 18, que aparece para 24 e assim aparece para 36. Então esse é o processo de listagem. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre o nosso segundo processo, que é o processo de decomposição em fatores primos. Então, exatamente como a gente estava fazendo lá no MDC, a gente está fazendo no MMC. Então, agora a gente vai fazer... Então, começa fazendo aqui um MMC de 18, 24, 36. Esse mesmo que a gente tinha feito aqui no nosso segundo exemplo do primeiro processo. Então, a gente vai decompor cada um desses. Então, começa decompondo pelo 18. Então, é 2 elevado a 1 vezes 3 elevado ao quadrado. 24, que é 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado a 1. E o 36, que é 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Então, vamos lá. Então, o que eu faço aqui agora? O que diferencia um do outro? No nosso MDC, quando a gente acabava de resolver, a gente pegava os números que tinham, cada um dos números, com os seus respectivos expoentes, com o menor valor. A diferença é que agora a gente pega esses números e a gente, na verdade, vai pegar os expoentes que têm o maior valor. Então, por exemplo, eu tenho 2 elevado a 3, 2 elevado a 2 e 2 elevado a 1. Então, 2 elevado a 3 a gente sabe que é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Então, esse é o maior, com o expoente 3. Eu vou pegar ele. Aqui eu tenho 3 elevado a 1 e 3 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que segunda potência. Então, vou pegar o 3 elevado a 2, que é o maior. Então, a partir de agora, a única diferença que a gente tem nesse processo é que lá no MDC a gente pegava os números com os menores expoentes. Aqui a gente pega com os maiores expoentes. Então vamos fazer esse outro exemplo aqui, pessoal. Eu peço para a gente achar o MMC entre 144 e 216. Então eu vou decompor o 144, que é 2 elevado à quarta potência, vezes 3 elevado ao quadrado. Decompõe o 216, que é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, vezes 3 elevado ao cubo. Então repare, eu tenho 2 elevado à quarta potência e 2 elevado ao cubo, que é 2 elevado à terceira. Então o maior é quem? 2 elevado à quarta potência. Eu tenho 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo é o maior. Então eu falo que o MMC é a mesma coisa que 2 elevado à quarta vezes 3 elevado ao cubo, que é a mesma coisa que 432. Então o MMC entre 144 e 216 vai ser 432. Vamos fazer mais um exemplo. Agora eu peço para a gente achar um MMC de 180 e 24. Então, um MMC de 180 e 24, um MMC de 180 é 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado a 1. De 24 é 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado a 1. Repare, lá no MDC eu falei com vocês que se aparece um número em um dos dois, e apenas um dos dois, eu não utilizo esse número. Então lá quando eu tinha o 5, eu não utilizava, porque embaixo ele não estava aparecendo. No MMC, isso já é ao contrário. Se ele não aparece, ele só aparece em um dos números, eu vou utilizar ele. Eu não vou deixar de utilizar ele, eu vou usar ele. E pegando sempre que tiver maior expoente. Então, mesmo que ele não apareça aqui embaixo, ele vai servir para mim.
Então, por exemplo, eu tenho 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5. E o 24 que é 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Então, 2 elevado ao quadrado também é 2 elevado ao quadrado aqui embaixo. Pego 2 elevado ao quadrado. Tenho 3 elevado ao quadrado e 3 elevado a 1. Pego 3 elevado ao quadrado. Tenho 5 elevado a 1 e não tenho aqui. Eu pego 5 elevado a 1. Então, o MMC entre 180 e 24 vai ser 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5. Então, a gente sabe que o MMC entre eles dois vai ser 360. Então, agora a gente vai para o terceiro, nosso terceiro processo, que também é a mesma coisa como a gente fez lá no MDC, é o nosso processo de decomposição simultânea. Então, vamos lá. Então, a gente já sabe que o MMC entre 180 e 24 é 360. Então, agora a gente vai fazer. Então, 180 e 24 dá para dividir por 2. 180 vai virar 90 e o 24 vai virar 12. Dá para ser por 2 de novo. O 90 vira 45 e o 12 vira 6. Dá para ser por 2 de novo. 45 e o 6 vira 3. Dá para ser por 3. O 45 vira 15 e o 3 vira 1. Pode ser por 3 de novo. O 15 vira 5 e o 1 permanece como 1. Dá para ser por 5 agora e a gente fecha. E o que acontece aqui, pessoal? Olha aqui, repare. Diferentemente do que a gente teve lá no MDC, lá no MDC ele só ia servir para a gente se ele dividisse os dois números ao mesmo tempo. No MMC não. No MMC eu vou pegar todos eles independente. Então, mesmo que aqui o 2 só tenha dividido um dos dois números, o 45 permaneceu como 45, e o 6 foi dividido por 2, que virou 3, o 3 aqui, a mesma coisa, só dividiu 15. Mas todos os números vão servir, o que é diferente lá do MDC. No MDC a gente só pegava um número que conseguia dividir. A gente só iria pegar aqui um desses números aqui, se desse para ter dividido os dois números que a gente está procurando no MMC. Então vamos fazer mais um exemplo aqui. Achar o MMC entre 20 e 45. Então, por 2, o 20 virá 10 e 45 permanece como 45. Por 2 de novo, o 10 vira 5 e 45 permanece como 45. Por 3, o 5 permanece como 5 e 45 dividido por 3 vai dar 15. Por 3, o 5 permanece como 5 e o 15 vira 5. E por 5, a gente acaba, vai ser 1 e 1. E eu acho que o MMC são todos esses números aqui. 2 vezes 2, como eles têm a mesma base, a gente só bota que é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. 3 e 3, 3 elevado ao quadrado vezes 5. Então é isso que vai dar. 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5, que é a mesma coisa que 180, pessoal. Então essa daqui foi a nossa aula de MDC e MMC. Eu vou estar à disposição na terça-feira para a gente tirar as nossas dúvidas. Façam os exercícios. Pessoal, então, feito isso, a gente aprendeu aí o que era MDC e MMC. A gente aprendeu cada um dos processos, são 3 processos para cada um. A gente tem o processo de listagem, o processo de fatoração e esse processo de decomposição simultânea para cada um dos dois. Vou pedir para que vocês façam os exercícios da página 438 até a página 440, tá bom?